Rodrigo Pacheco recebe a pior notícia do ano. A corda arrebentou e a conta chegou, vinda dos Estados Unidos. E agora, o ex-presidente do Senado Federal, que fez cobertura para Alexandre de Moraes e os outros ministros durante tanto tempo, agora está recebendo seu castigo. Temos aqui uma notícia sensacional para o povo brasileiro e, de acordo com o portal de notícias nos Estados Unidos, Rodrigo Pacheco pode ter o seu visto cancelado. Na verdade, nós vamos trazer aqui o Eduardo Bolsonaro, que vai trazer essa matéria e que vai trazer essa notícia para o povo brasileiro. Parece que o visto dele já está cancelado, ele não pode mais entrar nos Estados Unidos. Vamos saber tudo isso aqui e mais. Uma esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal também perde os seus direitos e tem a lei Magnitsky aplicada e agora não vai poder fazer suas comprinhas e nem usar os serviços dos Estados Unidos. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Clima tenso em Brasília, pessoal. Dá um like nesse vídeo aqui e se inscreva no canal para ver outras matérias como essa que nós vamos trazer agora. Pessoal, confira aí só. Deu ruim para o senador Rodrigo Pacheco. E mesmo assim ele afirmou que não vai recuar no combate à tirania que tomou conta do Brasil. Em entrevista ao programa Oeste com Elas, o Eduardo Bolsonaro revelou que Rodrigo Pacheco também perdeu o visto americano. O Alexandre de Moraes, mesmo pela grande imprensa, acompanhando pelos bastidores da grande imprensa, que o Alexandre de Moraes queria prender o Jair Bolsonaro e não prendeu, pela primeira vez houve um recuo. O Fux, que já vinha demonstrando sinais de não estar em concordância, não estar alinhado com Alexandre de Moraes na condenação de Jair Bolsonaro, votou contra, abertamente contra, pela primeira vez, a tornozeleira em Jair Bolsonaro e demais medidas cautelares. Isso tudo está acontecendo porque eles estão vendo que o movimento é sério. O Eduardo Bolsonaro não é mais o fujão, não é mais o covarde, não fazem mais chacota comigo nos jantares na casa do Alexandre de Moraes. E assim como essa percepção tem mudado, também todos viram quais vistos foram cancelados. Que não foi só do Alexandre de Moraes. Foi também, por exemplo, de Rodrigo Pacheco. Eu não sei se vocês têm aí, talvez mais para frente no programa das senhoras vocês possam assistir, mas o vídeo em que o Lula fala que ele é bom de truco. Não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se o Trump trucar, eu vou dobrar para 6. É num evento onde atrás do Lula estavam lá o Pacheco, o Camilo, Camilo Santana, outras autoridades do governo, outros deputados federais. Nenhum deles está sorrindo. Quando o Lula fala que vai trucar com o Trump, o Rodrigo Pacheco, ele quase bota a mão na boca assim, ele fica assim, incrédulo. Ele fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, onde é que vai acabar isso? Eu te digo, Rodrigo Pacheco, onde é que vai acabar? Ou a anistia será aprovada, ou todos os senhores acabarão tendo o mesmo destino de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro destacou ainda que o povo brasileiro, mesmo sob ameaças e perseguições, tem dado o recado. Está disposto a lutar por liberdade e pedir ao Congresso mudanças imediatas. E onde é que o povo entra nisso daí? Mostrando que o Trump não está tomando uma decisão isolado. Que mesmo diante de um estado de exceção que persegue pessoas, que persegue velhinhas, onde a todo momento, antes de uma manifestação de rua, os deputados do PT discursam falando, olha, vocês vão para a rua, vai acontecer com vocês igual o 8 de janeiro, vocês vão tudo para a cadeia. Que mesmo debaixo dessa ameaça, o povo brasileiro é capaz de mandar um recado para o mundo. Um recado de que está disposto a se sacrificar para lutar pela sua liberdade. Eu acho que no Brasil inteiro agora haverá, por todo o país, grandes manifestações dia 3 de agosto. E é um momento ímpar, porque 3 de agosto é o último domingo antes da volta do trabalho do Congresso Nacional. Então todos aqueles que desejam, colocar uma boa mesa de negociação com os Estados Unidos para tratar de tarifa, igual o Japão acabou de fazer e está agora anunciando mais de $500 bilhão de investimento nos Estados Unidos, igual vários outros países estão conseguindo fazer, a gente tem que entrar nessa mesa de negociação numa boa posição. Isso significa o quê? Vamos começar atendendo o primeiro parágrafo da carta do Trump. Colocar em votação a anistia. Não vai adiantar, o Brasil não vai conseguir substituir o mercado norte-americano. E os Estados Unidos têm muito mais facilidade em substituir os produtos brasileiros. A gente tem a China. Não vai ser fácil vender avião para a China.
A China compra basicamente commodities brasileiras, né? É soja, minério de ferro, milho, etc. Então, é isso daí que a gente tem que prestar atenção para, né, conseguir reverter o atual quadro de crise institucional brasileira. E veja agora, pessoal, a esposa de Alexandre de Moraes pode sim ter a Lei Magnitsky aplicada, documentos já foram coletados e agora nós vamos com as últimas informações que a CNN vai trazer aqui e o Deltan Dallagnol vai explicar tudo isso aqui para nós. Agora eu quero ver se o Moraes não vai recuar, por quê? Ele já ficou sem as contas dele, está usando as contas da esposa, mas a Lei Magnitsky sendo aplicada nela, o que vai acontecer? Ele vai ficar de pés e mãos atadas? Confira aí, o Deltan Dallagnol vai trazer para nós essa matéria. A Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes já está pronta e mais 7 ministros do STF entraram na mira. Porque sabe quem também vai ter, mas de um jeito diferente? Muito possivelmente a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, e outros 7 ministros do Supremo. É isso mesmo. Nesse nosso encontro com justiça de hoje, eu vou mostrar para você como que o governo americano já deixou tudo pronto para aplicar Magnitsky na cabeça da esposa do ministro. E depois disso, eu vou mostrar como outros 7 nomes serão sancionados em breve, sendo que um desses nomes pode ser uma surpresa. Bora lá então começar com essa apuração aqui da CNN, que até agora tem sido um dos veículos que mais tem acertado nas suas apurações em relação aos Estados Unidos. Acompanhe aí comigo. Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Claro, a palavra final ainda tem que passar, né, pela avaliação final de Marco Rubio, também, claro, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está sofrendo a sanção, já está sendo aplicada sob ele a lei Magnitsky, e agora vai também, vou chamar o Pedro Venceslau para conversar com a gente, agora eles estão estudando, levantando, preparando uma documentação, caso decidam, aplicar contra a esposa de Alexandre de Moraes. Não especificamente por conta do trabalho dela, mas claro, uma maneira de atingir, né, uma maneira ali de retalhar, aumentar a retaliação sobre Alexandre de Moraes. É isso aí, pessoal, mas qual que é a lógica disso, hein? Qual é a lógica de Donald Trump sancionar também a esposa? Bom, bora relembrar aqui comigo as palavras da ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, que, aliás, se manifestou recentemente a favor da aplicação da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Olha aí, Eliana Calmon, não está errado aplicar a Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele está em descontrole. A Eliana, gente, é uma pessoa respeitadíssima no meio jurídico, conhecida por ser uma pessoa técnica, firme contra a corrupção, contra o que tem de errado. E olha aqui o que ela disse. A senhora acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser condenado e preso pelo STF? É a coisa mais certa que temos. Mas a coisa mais certa que tem hoje no Brasil é que eles vão condenar rapidamente Jair Bolsonaro, o que é a única escapatória que o Supremo tem de ainda manter um pouco da dignidade. Olha a visão dela, ela é uma pessoa realista, técnica, respeitada, imparcial. A Eliana fez críticas severas ao STF como um todo, que, em sua visão, atua politicamente, extrapola suas funções constitucionais e tem se fechado em torno do Alexandre de Moraes por puro corporativismo. Ela considera a declaração de Bolsonaro, aqui é a condenação, esse aqui é o trecho antes da entrevista em que eles só colocaram aí a palavra errada. Ela considera a condenação de Bolsonaro como certa, não necessariamente por provas, mas como forma de o Supremo preservar sua própria imagem diante da sociedade e da comunidade internacional. Gente, se nós tivéssemos uns 5 ministros do Supremo, como a ex-ministra Eliana Calmon, esse país era outro. Que mulher de fibra, que mulher de coragem, reta, correta. Mas vamos relembrar as palavras dela para entender por que o Trump quer aplicar a Magnitsky na esposa de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse trecho bem pequenininho aqui da entrevista, ó. E, naturalmente, existe uma divisão familiar. Ou seja, a mulher fica com poder econômico nos escritórios de advocacia e o marido fica com poder político dentro do poder judiciário. E desta forma, eles ganham muito e têm o poder na mão. Isto é realmente um acasalamento perfeito.
e que rende muito dinheiro. Aí, ó. Acasalamento perfeito que rende muito dinheiro, o ministro e a esposa na advocacia. Vocês entenderam? O que o Trump quer fazer é quebrar, é acabar com esse acasalamento perfeito na raiz, ao atacar a principal fonte de renda da família, como uma forma de pressão no ministro Moraes. Como, aliás, o Moraes faz de forma indiscriminada e ele faz Moraes de forma ilegal contra vários dos seus alvos. O exemplo mais recente disso é o Eduardo Bolsonaro e a sua esposa, Heloísa, que não é política, ela não é investigada no Supremo, ela não tem nada a ver com as atividades do Eduardo, mas ainda assim ela teve as suas contas bloqueadas por Alexandre de Moraes. A diferença é que a Lei Magnitsky prevê sim que as sanções podem atingir esposas e familiares próximos para evitar que o sancionado use os seus familiares como laranjas e assim burle as sanções. E isso é feito não como uma forma de punição a essas pessoas, até porque a lei americana não considera a Magnitsky uma punição, mas sim como uma sanção pedagógica para que a pessoa mude de comportamento. Agora, bora ver aqui como que outros 7 nomes de autoridades brasileiras muito provavelmente devem se juntar logo ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa. Olha aí, nova Magnitsky a caminho. Mais 7 sanções dos Estados Unidos contra brasileiros violadores de direitos humanos serão anunciadas, informa o jornalista Glenn Greenwald. Quem que serão, hein? Olha, o mais provável é que sejam outros 7 ministros que já perderam seus vistos. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Barroso, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Fachin, Dias Toffoli. Fecha 7. Mas eu não duvido que, dentre esses 7 nomes, surja e esteja o nome de Davi Alcolumbre, que virou um alvo prioritário do governo americano esses dias, depois de dizer que ele não pauta o impeachment de Moraes por nada, nem com 81 votos de senadores. Quem que você acha que vão ser os próximos sancionados dessa lista, hein? Conta aí pra mim nos comentários, eu quero ouvir sua opinião. Pois é, pessoal, esses ministros que estão sendo sancionados, né, os que já foram e os que ainda serão, tudo isso é uma forma de mostrar para eles que eles estão no caminho errado e que precisam recuar. Pessoal, por que tanto medo de deixar Jair Bolsonaro concorrer nas próximas eleições? Será que eles não acreditam que Lula tem tanta popularidade assim, que consegue vencer nas urnas? Por que não deixa essa caixa mágica, né, chamada urna eletrônica, e deixa também o Jair Bolsonaro em paz e colocam eles, os dois, frente a frente novamente? Talvez, depois desses 4 anos aí desse desgoverno, um déficit de mais de R$1 trilhão e as estatais dando prejuízo e o preço das coisas só subindo, será que o povo brasileiro de verdade, vai conseguir chegar nas urnas e ainda fazer o L novamente? Por que tanto medo de deixar o Jair Bolsonaro disputar as eleições em 2026? Eles sabem, pessoal, que lá em 2018, quando o Jair Bolsonaro venceu as eleições, para quem não se lembra, quem era presidente nos Estados Unidos era o Donald Trump, naquela mesma ocasião. Talvez, será que foi por isso que a direita conseguiu voltar aqui no Brasil? Porque, de acordo com o Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor do gabinete de Alexandre de Moraes, houve interferências até mesmo no pleito eleitoral e isso contribuiu com a volta do Lula. E aí, pessoal, durante essas interferências, o próprio Barroso em entrevista falou que pediu ajuda para o governo norte-americano. Porém, o governo norte-americano da época era o Joe Biden, o republicano, ou seja, de esquerda. Eles ajudaram nas eleições de quando? De 2022. Foi isso que o Barroso falou, que ele pediu ajuda para pleitear aqui, né, para direcionar o pleito aqui no Brasil. E aí, pessoal, para quem tem 2 neurônios, vamos pensar, em 2018, o presidente era o Donald Trump lá nos Estados Unidos. A direita ganha aqui com Jair Bolsonaro. Em 2022, o presidente lá nos Estados Unidos era Joe Biden, presidente de esquerda. E aí a esquerda ganha aqui no Brasil. Agora, em 2026, o Donald Trump vai ser presidente lá nos Estados Unidos. E aí, pessoal, se seguir essa linha de lógica, esse raciocínio,
A direita tem que voltar aqui no Brasil. É por isso que está tendo essa queda de braço, pessoal, porque eles não querem largar o osso. O Lula falou que quer ser o único presidente do Brasil a ter 4 mandatos. Será mesmo? Será que o povo brasileiro vai aceitar isso? Já aceitou ele sair da prisão, já aceitou ele concorrer às eleições, subir a rampa. Tinha uma música, né, que o povo cantava na frente dos quartéis antes do dia 8 de janeiro. A música falava assim: se precisar a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Era essa música que o povo cantava ali na frente dos quartéis antes do Lula subir a rampa ali e tomar posse, né? Posse essa que não foi passada a faixa ali por Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos e ainda assim o acusam de ter praticado um golpe, né? Como que se dá um golpe não estando no poder? O golpe normalmente se dá estando no poder. Isso aconteceu, por exemplo, lá na Venezuela com o Nicolás Maduro, né? Que fez aquelas eleições ali, não mostrou as cédulas, né? Não mostrou ali aquilo que comprovava realmente a sua vitória e ficou tudo por isso mesmo. Ficou tudo por isso mesmo e segue o jogo, segue o baile. Agora, aqui no Brasil não, pessoal. Rodrigo Pacheco pode sim ter o seu passaporte cancelado. Na verdade, já deve estar, né?